Hey, bênção de Jesus, seja muito bem-vindo ao Morning JC. Esse vídeo é para você mesmo. Deus tem ministrado muito no meu coração acerca de compartilhar alguns dos meus devocionais, que Ele tem me revelado grandes verdades da palavra dele. Então eu decidi abrir uma playlist. E esse vídeo é o primeiro de uma playlist que eu decidi criar em uma das minhas orações com Deus, buscando temas para compartilhar com vocês. O Espírito Santo falou fortemente comigo para que eu compartilhasse alguns dos devocionais que ele tem me abençoado muitíssimo nos meus momentos de secreto com Deus. Então esse é o primeiro de uma série de devocionais que eu vou aqui, ralar e orar para gravar e compartilhar com vocês. O primeiro tema dessa lista aqui é sobre liberdade. Eu tenho vivido e experimentado uma temporada com Deus que Ele tem ministrado muito no meu coração sobre liberdade. Sabe quando você precisa entender o valor que você tem na decisão que você toma e que nem toda decisão com base nos desejos, com base na sua vontade, é o melhor para você. E eu buscando em Deus aqui, vivendo os meus processos com Ele ministrou muito no meu coração sobre liberdade. E uma das frases que Deus falou comigo no meu devocional foi que me marcou e eu gostaria de compartilhar com você. Olha só o que eu ouvi do Papai do Céu. A maior liberdade que nós podemos experimentar como seres humanos nessa terra é reconhecer os nossos limites. Sabe, reconhecer que embora tudo seja lícito, embora você tenha liberdade para escolher inúmeras coisas, nem tudo te convém. E a verdadeira liberdade vem de você justamente entender que existem limites. Quando nós lemos Gênesis do capítulo 2 a 3, que nós entendemos a realidade do Jardim do Éden e depois o fato da queda, nós entendemos que, embora Adão e Eva eles tivessem uma realidade de liberdade, debaixo da provisão de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da bondade de Deus, desfrutando das maravilhas da criação. Adão e Eva, eles viviam um espaço em que eles tinham liberdade, mas Deus estabeleceu limites para que dentro dessa liberdade nós vivêssemos a plenitude do que Ele tinha. Mas, claro, quando os limites são ultrapassados, quando a gente quer viver à mercê dos nossos próprios desejos e decide simplesmente desobedecer o que Deus de antemão já sabe que não é para que nós façamos, a gente só arruma dor de cabeça. O fato é que depois da queda a gente vê tanta maldade, quando o pecado entrou no mundo, a gente só vê as coisas ruins que aconteceram quando a liberdade que Deus nos deu não foi aproveitada. E quando a insatisfação e esse espírito de desobediência, ele toma as rédeas da nossa vida e ele dirige as nossas decisões, assim como fez com Eva, assim como fez com Adão, e acaba colhendo os frutos amargos. Frutos dos quais nós nos arrependemos depois, frutos dos quais só lá na frente a gente vai entender. Sabe aquela famosa frase, eu era feliz e não sabia? Que nós possamos entender o privilégio que Jesus nos dá de viver essa real liberdade, reconhecendo os nossos limites dentro da palavra de Deus e da orientação do nosso Pai dos céus. Tem uma coisa que muitas pessoas que vivem à mercê dos seus próprios desejos, elas colhem, é uma falsa sensação de liberdade. Sim, viver à mercê dos próprios desejos não é liberdade. Você ser escravo de fazer só aquilo que quer não é liberdade. Eu vejo tantas pessoas presas no vício das drogas, do alcoolismo. Muitas vezes isso nos desperta para entender que viver à mercê dos próprios desejos, isso não é liberdade. Deus, Ele não te chamou para viver escravizado pela carne. A proposta divina desde a criação foi justamente você sabendo e reconhecendo seus limites, viver-se debaixo de uma obediência que vão trazer frutos para o seu próprio bem. É como eu já ouvi uma vez de quem precisa cultivar um estilo de vida para colher bons frutos lá na frente, precisa abrir mão de um refrigerante, de um brigadeiro no presente e não viver à mercê de comer tudo que quer. Da mesma forma, as nossas decisões em cada área da nossa vida também precisa desfrutar dessa liberdade que a palavra de Deus propõe. Tem uma frase que eu gostaria que você memorizasse desse devocional e convidasse o Espírito Santo para direcionar a sua leitura bíblica e para que você possa meditar sobre esse assunto. É justamente essa frase: quando nós entendemos o valor de estabelecermos limites para o nosso próprio bem, nós entenderemos o que é a real liberdade. Tem uma palavra dita pelo próprio Jesus lá em João 8, do versículo 34 ao 35 e ao 36, que ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado.
E o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Jesus, ele nos convida a esse chamado da paternidade. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Deus nos reconciliou, nos purificou e nos convida a viver uma vida de liberdade, onde reconhecendo os nossos limites direcionados pelo Espírito Santo e dentro da palavra de Deus, nós vivamos uma vida em abundância, fortalecidos e arraigados na presença do Senhor. Eu te convido de todo o coração que você possa refletir sobre a real liberdade e meditar sobre esses versículos que eu citei ao longo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, receba todas as novidades e não esqueça de deixar a sua curtida. Se esse vídeo tocou o seu coração, foi instrumento de Deus, deixa a sua curtida, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e me ajuda a compartilhar o reino de Deus. E, claro, te espero no próximo vídeo. Até mais!